Bom, boa noite a todos, dando prosseguimento à aula de ontem sobre o direito das sucessões. Como eu havia trabalhado com vocês, esse é o direito das sucessões, um ramo do direito, conjunto de regras que vai falar sobre a disposição do patrimônio deixado pelo falecido e também sobre a ordem de vocação hereditária. Esse é um ponto interessante que eu queria colocar aqui para vocês. O Brasil ele adotou a sistemática de classificação, no caso das sucessões, de uma sucessão chamada sucessão legítima. O que é essa sucessão legítima? É aquela que vai estar ancorada no Código Civil, no artigo 1892. Aqui nós temos a chamada ordem de vocação hereditária. Professor, o que é isso? De acordo com esse artigo do Código Civil, ali nós temos uma regra de para quem vai essa herança. Em primeiro lugar, nós temos ali, nós vimos ontem, os descendentes em concorrência com o cônjuge, são os herdeiros de primeira classe. Depois nós temos os ascendentes em concorrência com o cônjuge. E em terceiro, nós temos o cônjuge sozinho, em quartos colaterais. Vale ressaltar que com a declaração de inconstitucionalidade do artigo 1790, o companheiro ele passou a ser elegido ao patamar, no caso, do cônjuge. Então ele vai concorrer. Aonde se lê cônjuge, se lê o companheiro junto também. Tá? E aí nós temos também a sucessão testamentária. O que seria essa sucessão testamentária, professor? Essa é aquela por via do testamento. Enquanto aqui na sucessão legítima, pela regra da lei, nós temos um conjunto de patrimônio, nós temos uma herança, que é um conjunto de bens que abrange o ativo e passivo, ou seja, não é só dinheiro, não é só ações, não é só imóveis, não é só coisa boa, nós temos deveres e responsabilidades também. E aí, ressaltando, cada herdeiro vai responder até o limite dessa dívida. No direito brasileiro, ele adotou esse rumo do direito internacional moderno, a qual a pessoa não responde pelo seu corpo. Se fosse na idade romana, a pessoa que poderia se tornar um escravo, ou ser repartido com cavalos puxando os braços, as pernas, mas o Brasil não tem essa sistemática. No Brasil, você vai ser preso somente por dívida de alimentos, aí no caso. Quanto à questão de dívida, você responde pelo seu patrimônio, com o seu patrimônio. E na sucessão testamentária, o testamento. Enquanto nós temos aqui o herdeiro, no testamento aqui nós temos um legado. Logo, o sujeito desse legado vai se chamar legatário. Enquanto que aqui em cima, esse herdeiro, caso ele receba a totalidade da herança sozinho, vai ser chamado de herdeiro universal. Igual herdeiro universal. Então essa é a sistemática que o Brasil tem adotado. O testamento tem algumas particularidades. Nesse trabalho que vocês vão estar analisando, vocês vão verificar certas situações que nos chamam a atenção, como por exemplo a idade, a capacidade testamentária ativa para a pessoa fazer um testamento. O que precisa, professor, para a pessoa fazer um testamento? Ela tem que ter discernimento. Só que de acordo com as regras do artigo 3º e 4º, no rol das incapacidades, essa pessoa vai ter discernimento, capacidade plena ativa a partir dos 18 anos. Contudo, a gente tem que tomar um cuidado aqui. Na capacidade testamentária ativa, o legislador ele excepcionou essa idade para 16 anos. Tudo bem? Então essa é a capacidade testamentária ativa. Feito isso, outro ponto interessante que devemos trabalhar aqui no campo do direito das sucessões é quanto à questão do parentesco. Esse parentesco que eu passei aí para vocês no gráfico, Ontem eu tentei passar no quadro, mas estava difícil porque pelo Google Meet a gente tem uma visão contrária. Fica igual uma ambulância escrita ao contrário. Mas aqui, na aula gravada, eu posso explorar mais esse recurso. Então nós temos aqui o parentesco
parentesco que nós vamos estudar agora, primeiramente o consanguíneo. Que é isso, né, professor? É aquele parentesco de sangue. E aí nós temos aqui, em linha reta, parentesco em linha reta. Eu falei aqui para vocês, acho que foi o Tício, né, que estava aqui no ponto de partida, ele é o nosso paradigma. Então a gente vai contando os graus. Aqui nós temos na linha descendente, ou seja, parentesco em primeiro grau do Tício filho, primeiro grau. Em segundo grau nós temos aqui o neto. E aqui é o bisneto em terceiro grau. Não se esqueçam que essa linha reta de parentesco ela é infinita. Vai até onde dura o ser humano. Aí eu coloquei até o bisneto porque é mais ou menos a regra onde se alcança no direito das sucessões. Mas pode ir mais para baixo também, né? Neto, bisneto, tataraneto, enfim. E aqui na linha ascendente, nós temos aqui o pai, que é em segundo grau, primeiro grau, contando aqui, né, partindo do Tício, da mesma forma. Tício, filho, primeiro grau, neto, segundo grau. Pai, avô, segundo grau, e bisavô aqui, em segundo grau. Da mesma forma, ele é um infinito em linha reta. O problema, pessoal, é aqui na linha colateral é que surgem algumas dúvidas, né? Na linha colateral. O que seria essa linha colateral? Aqui não é um parentesco que descende de uns dos outros. É sim, descende de um tronco comum. E quem que é esse tronco comum com o Tício? Vai ser o irmão dele, tá? Por isso que fala linha colateral, irmão, ó. E aqui nós contamos os graus, essa é uma curiosidade. Ó, Tício, pai, primeiro grau, o irmão vai ser em segundo grau. Depois do irmão aqui, quem que vem? Vem o sobrinho, terceiro grau. E aqui, fechando o quarto grau, que é o que nos interessa para efeito de direito sucessório, o sobrinho neto. Em quarto grau. Basta contar os graus. Aí eu esqueci, me confundi quanto aos graus. Então vamos lá. Tício é o paradigma, o pai vai ser em linha reta primeiro grau. Irmão, essa é uma pegadinha, irmão já começa em segundo grau. Por quê, professor? Porque ele vai precisar desse tronco comum, tá? Não descende um dos outros. E aí, sobrinho sucessivamente, sobrinho neto. O avô vai ser o parente em segundo grau. Quem que vai ser, então, na linha colateral, depois do avô, que descende desse tronco comum? Vai ser o tio. Tá? Então, o tio vai ser um parente em terceiro grau. E, depois desse tio, qual vai ser o seu parente mais próximo? Vai ser o primo. Então, o primo vai ser o parente em quarto grau, que é o que nos interessa para efeito sucessório. É esse parentesco colateral em quarto grau. Vamos fazer a contagem de novo? Tício é o paradigma, pai primeiro grau, em linha reta, avô segundo grau. Desculpa, eu errei aqui. Tá? Bisavô aqui é o terceiro. Quem que é o parente que está faltando aqui? Seria aqui em linha reta colateral. Vou colocar aqui no cantinho o tio avô, que seria fechando aqui o parentesco em linha reta colateral. Viram como que é interessante? Contando esses graus aqui, você jamais vai se confundir. Professor, e aquele parentesco por afinidade, como que faz? Por afinidade a gente troca aqui. O Tício e a companheira do Tício sempre é a Semprônia, nos livros de direito romano. Só que esse parentesco aqui por afinidade, ele é muito mais simples, né? A gente tem aqui a figura do pai, que vai ser, no caso, o sogro, e do irmão aqui, no caso, que vai ser o cunhado, parente colateral. E o filho, no caso, aqui se chama o enteado. Perceberam? Agora o legislador teve um cuidado. Que cuidado foi esse, professor? Que esse parentesco em linha reta por afinidade, ele não se extingue com o divórcio.
Por que não, professor? A intenção do legislador é evitar esse tipo de casamento. Por exemplo, nossa, aqui eu coloquei a Semprônia, né? Mas vamos voltar no Tício. Do Tício casar com... Ou a Semprônia mesmo casar com um enteado dela. Né? Ou a Semprônia casar, de repente, com o sogro. Agora, o irmão, com o divórcio, se extingue. Né? Esse cunhado se extingue do parentesco por afinidade. Tranquilo? Então a gente precisa ter isso bem em mente, porque vai ser muito usado aqui dentro do direito sucessório. No que tange aos irmãos, aqui nós temos uma diferenciação também entre irmãos. Nós temos aqui o irmão unilateral, que é aquele fruto de pais diferentes. E nós temos aqui também o irmão bilateral, que é aquele fruto, né, da união dos mesmos pais. Hoje, no direito moderno, com a sociedade, então, entre os irmãos nós temos essa classificação. O código vai falar irmão bilateral, aquele irmão fruto dos mesmos pais, e unilateral, aquele irmão de pai diferente. Com o avançar da modernidade, ficou mais caracterizado esse tipo de relação familiar. Né? O direito acaba tendo que acompanhar essas mudanças da sociedade. Curiosidade, gente. O irmão bilateral, ele tem um nomezinho aqui, um sinônimo chamado de germano. Tá? Então, se vocês virem essa expressão, o examinador está querendo falar de irmão bilateral. Porque às vezes você pensa assim, mas quem que é esse irmão germano? Né? Então, ele está falando de irmão bilateral. Fechando essa parte, nós vamos passar agora para a linha de sucessão. Deixa eu apagar aqui o quadro.